Estamos aqui na fé em Cristo Jesus, vamos ouvir a boa palavra que vai aumentar a nossa fé. Se você veio porque você já tem algum conhecimento da palavra de Deus, quer buscar a bênção, e o nosso povo que assiste os programas já vem bem doutrinado, mas quando a fé bate no coração, a gente sente aquele poder de Deus, e nós então vamos orar confiantes para recebermos a bênção. Quando a pessoa ora assim, sem saber se é da vontade de Deus ou não, fica um pouquinho difícil, mas o leproso lá de Mateus 8 orou: se quiseres podes me purificar. Ele não sabia que Jesus podia, mas que não queria. Aí Jesus estendeu a mão, tocou nele, em cima da lepra dele, e disse: quero, fique limpo. Quer dizer, ele não pode falar para mim o contrário, nem para você, porque todos nós somos iguais diante de Deus, e Ele não faz acepção de pessoas. Então vamos chegar com confiança, com aquela certeza, vamos orar, repreender o mal, porque temos visto Deus fazer muitas maravilhas, e Ele há de continuar fazendo, porque isso é promessa dEle, em nome do Senhor Jesus. Hoje temos aqui conosco a palavra do Senhor, que estamos estudando em Romanos. Já vou para Romanos capítulo 8 agora. Isso aí é para abrir o nosso entendimento, a gente não perder nenhuma bênção. Vamos pegar lá em Romanos capítulo 8, eu já dei os primeiros versículos, e hoje eu quero adiantar mais um pouquinho para você. Começa dizendo: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você entender o que é estar em Cristo Jesus, ele diz: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Estar em Jesus é uma coisa, nós ouvimos a promessa dele, cremos e nos assumimos nela. E essas palavras dele não podem deixar de estar no nosso coração, porque não é uma coisa que nós entramos nele agora, nós estamos aqui no mundo, estamos bem distante de Deus, e inclusive com aquela condenação de Adão, que ele já resolveu. E toda a humanidade tem direito hoje a não mais sofrer, mas tem que entender para poder reivindicar essa bênção. Mas mesmo assim a gente reivindica, está em Jesus, mas as palavras dele não estão em nós. Esse casamento tem que existir. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, não vai haver limite, e vos será feito. Aí ele diz aqui: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quer dizer, o que é segundo o Espírito? A revelação da palavra de Deus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, vista como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então tem que falar devagar aqui, porque senão a pessoa não entende, tá? Muita matéria junto aqui. Era impossível, porquanto que era impossível a lei. Está falando da lei de Moisés. Quando a pessoa aceita Jesus, ele não tem mais nada a ver com a lei de Moisés. E por que não tem? Porque ela foi abrogada, substituída. Porque Jesus a sofreu em todos os quesitos. Ele mesmo disse que não passaria um pingo do i sem ser cumprido. E ele sofreu tudo aquilo que nós teríamos de sofrer. Agora, crendo dessa maneira, nós estamos numa outra lei, está lá em Tiago 1,25, que é a lei perfeita da liberdade. Não é só a lei da liberdade, que alguém diz, mas ela é imperfeita. Não, ela é perfeita. O que precisava ser feito, ele fez para cumprir toda a lei, e nisso, essa lei perfeita pôde entrar em ação. Então a nossa lei, para quem não aceitou Jesus como Salvador, não vale. Vamos dizer que até o pessoal do judaísmo, eles tinham a lei de Moisés e continuam crendo. Então tem que fazer tudo o que ela diz. Tropeçou num ponto, tropeçou em todos. Mas nós não.
Nós não temos mais nada a ver com essa lei, porque Ele cumpriu para nós, pagou todo o preço. Hoje é direito nosso de sermos curados, sermos perdoados, sermos abençoados, para nos preparando para quando Ele vier buscar a igreja, a gente não ficar nesse mundo, porque um dia desse Ele vai buscar a igreja dele. E Ele disse que quando ouvíssemos a respeito de Jerusalém circundada pelos exércitos, então deveriam estar preparados, porque eu estava se aproximando. Na verdade, nem o dia Ele sabe, só mesmo o Pai é que sabe de tudo. E nós temos visto essas coisas que têm acontecido. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, porque ele não era filho de José, ele era filho, ele era Deus com o Pai, filho de Deus. Ele se resumiu a uma sementinha igual a que nos gerou, mesma coisa, e ele despiu-se de todas as suas virtudes celestiais e veio ao mundo como homem, igual a gente, só que nunca pecou. E não tinha o pecado nele, porque a semente não era de Adão, era a semente eterna, que ele foi feito, isso não sei quando foi, ele e o Pai são um, mas duas pessoas distintas e separadas. Aí ele diz aqui, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado que foi colocado nele, foi quando o Pai o abandonou, ele gritou, meu pai, por que me desamparaste? Porque não podia estar do lado dele com o pecado. Condenou o pecado na carne, então o pecado está condenado na carne dele. Nós não temos nada a ver com o pecado. E se nós, por acaso, tropeçarmos, devemos confessar na hora ele, porque na hora que a gente tropeça em alguma coisa, a gente sente um afastamento, a alegria some, nós ficamos precisando dessa comunhão de novo. Aí entramos em oração diante dele, confessamos, pedimos perdão e temos que ter certeza que serão perdoados. E qual é a certeza? Primeira carta de João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Aí sim, em alguns casos, como a pessoa foi muito longe, vai demorar um pouquinho mais para ele sentir aquela alegria, para ele ver que isso aqui não é brincadeira, a coisa é séria. E se não conseguir esse perdão, está garantido. Se confessar, consegue. Mas confessar de todo o coração e, lógico, abandonar. Confessar hoje, voltar amanhã, e confessa, volta depois da manhã para a mesma coisa, não dá. Aí ele diz mais aqui, e para que isso aconteceu? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é andar segundo o Espírito, missionário? É segundo aquilo que ele mostra na palavra do Senhor Deus para nós. A gente está ouvindo a pregação, está lendo, e nós entendemos uma palavra, então eu vou andar nessa revelação, estou andando em espírito. Se nós desprezarmos, não vai valer nada. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Missionário, eu estou numa carne tremenda. Eu preciso que Deus tenha misericórdia, porque você é segundo a carne, você não é segundo o Espírito, você não está pegando a revelação de Deus. Quando você pega, você simplesmente joga essa carne para fora. Não está falando no relacionamento conjugal, que é perfeito, mas desde que seja natureza com natureza. Carne proibida é proibida. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então tem uma diferença, o Espírito que é o maiúsculo, é o Espírito Santo. Os que são segundo a carne só pensam nas coisas da carne. Querem cantar música do mundo, assistir filmes que sempre tem uma pegadinha ali de coisas apimentadas. Mas os que são segundo o Espírito, que estão sempre pensando na palavra de Deus, orando, lutando, recusando o pecado e vencendo, eles se inclinam para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte.
Você pode estar salvo, mas você gosta de ver algumas coisas. Tem umas mídias sociais aí que são nojentas, que não são brincadeiras. Não vou falar nome. Eles fazem uns filmezinhos muito baratos só para fazer a pessoa se sujar na mente. Nem entre nessa não. Pula fora, manda ela andar assim quando for, não queira ver aquela coisa. A inclinação da carne, se você se inclina para a carne, é morte, destruição. Daqui uns dias você já não tem mais Jesus, não tem nada, você está perdido. E aí o que vai ser de você? Só Deus sabe. Isso. Porque a inclinação da carne é morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Mas eu não tenho paz, então você não está se inclinando para as coisas do Espírito de Deus. Ele está empurrando você e você está desprezando. Você não está tendo vida e não está tendo paz. Ele ainda diz mais assim: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Você se torna inimigo de Deus e Deus não vai ser seu amigo assim. Pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Procure estar em espírito. Deus, eu quero conhecer o Senhor. Afinal de contas, o Senhor é o meu pastor. Eu quero fazer a tua vontade e aí você vai ser abençoado. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Olha que coisa séria. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, esse tal não é dele. Irmãos, é preciso, você que já é salvo, orar para Deus batizar você no Espírito Santo, para você ter esse entendimento e ser uma verdadeira bênção em nome do Senhor Jesus. Missionário, eu já fiz de tudo para ser batizado no Espírito Santo e não consegui. Você sabe que eu também passei por essa fase. Olha, mas lutei e não era batizado. Aí eu li um livro que depois nós publicamos. Esse livro deu um trabalho para eu conseguir a direção, a autoria dele, porque o pai havia morrido, a igreja, ele tinha um grande ministério nos Estados Unidos, aí o filho estava tomando conta lá. Até que um dia eu senti, eu estava lá, o meu filho estava estudando lá no Christ for the Nation, no instituto lá, ministerial. Eu disse assim: vamos então ao endereço, que eu consegui o endereço da pessoa lá. Cheguei, tinha um rapaz tocando violão latim. Aí eu falei com ele assim: quero falar com você, falando inglês. Quer dizer, ele não entenderia se eu quero falar nada, mas ele era hispano. Aí ele parou tudo e veio: pô, não, só deixa eu me apresentar e tal e tal. Ele falou assim: eu precisava de uma carta de autorização para publicar esse livro, que já me deram essa permissão. Aí ele falou assim: você acertou, a viúva está aqui, eu vou falar com ela. Voltou assim: você tem todo o direito, pode publicar à vontade. Quer dizer, eu consegui publicar, porque eu lamentava que as pessoas não tinham. Eu estou olhando aqui para ver se tem, mas são tantos livros, e esse eu acho que não está aqui não. Mas quando você for aqui na Dona Eliana, hoje já não está mais aberta, ela está ali sempre durante o dia, né? É o shopping ali. Chama-se assim: O Batismo no Espírito Santo, Como Recebê-lo. O autor é W.V. Grande. É ali que é autor. Esse livro, eu tinha ele, quando eu não tinha autorização, eu emprestava para as pessoas, para poder ler. E um cidadão me segurou ele 2 anos. Falei: rapaz, não faz essa maldade, outros precisam. Até que ele me devolveu, porque não tinha outro. Eu tinha que humilhar assim. Aí depois publiquei e tem gente batizada. Aí você vai ter a plenitude do Espírito de Deus, vai ser uma verdadeira bênção. Esse dia eu corri ali à vontade para chegar e não perder. Porque muitas vezes Deus me dá a canção e eu não escrevo. Às vezes não tem um gravador, o telefone meu está cheio de assim. Aí eu gravo pelo menos o refrão, depois vem o resto. Depois você não esquece. Esse é o livro que eu falei: O Batismo no Espírito Santo, Como Recebê-lo. W.V. Grande, que foi um dos grandes pregadores. Eu tenho mais de 100 livros dele na minha casa lá. Graças a Deus por isso. Vamos agora por outra parte da mensagem. Nós estamos também em João capítulo 12. Nós vamos ver agora a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém.
12, versículo 12. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro, e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião. Eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Está em Zacarias 9:9. E tudo que a Bíblia fala, desde o início, tem uma pessoa central, que é o Senhor Jesus, o Filho de Deus. Tudo converge a Jesus. Então aqui ele fez essa declaração, essa profecia, uns 500 anos antes de Jesus, não sei bem quanto, de Jesus nascer. E estava escrito ali que ele sentar-se-ia no filho da jumenta e entraria em Jerusalém. Aí continua: os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio. Aqui que eu quero mostrar para você uma coisa. Mas Jesus, quando foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito dele e que isso lhe fizeram. Eles não eram diferentes de nós. A gente também não entende muita coisa. Tem profecia que diz respeito a nós, mas nós não estamos entendendo nem damos atenção a ela. Eu aprendi cedo na vida que quando a gente é incomodado com uma palavra, devemos orar a Deus. Não abrir a boca, como alguns coitados fazem, e dizer que a Bíblia tem que ser reescrita, que isso aqui não podia estar na Bíblia. Não, você não está entendendo, como é que você vai julgar? Eu tive um caso uma vez, alguns casos. Um deles foi que eu não estava gostando muito do livro de Tiago. Lá depois dos Hebreus vem Tiago, depois vem Pedro. Porque o Tiago tinha uma linguagem meio dura. Ele era irmão de Jesus, ele era filho da Virgem Maria. Ela teve 4 filhos homens. Se você quer saber o nome deles, é Lucas capítulo 6, você vai saber. Todos eles ali. Eram 4 homens e mais irmãs que tinha. E também Marcos fala sobre isso. Aí eu falei assim: Senhor, eu não estou entendendo, mas quem sou eu para falar que isso aqui não é num livro inspirado? Eu queria que o Senhor me explicasse essa palavra aí. Aí um dia Deus me explicou. Outra coisa que Deus me chamava a atenção, eu gosto de falar porque pode chamar a sua atenção também. No livro de Reis e de Crônicas, estava escrito, tem muitas partes assim: e o rei fulano de tal fez tudo que era reto aos olhos do Senhor. Porém, os altos não se tiraram e o povo continuava a queimar incenso. Aí eu falo assim: meu Deus, o que ele tinha com isso? Que o povo ia lá no morro para fazer isso. Mas eu não falei, só me explica. Aí um dia também ele me explicou. O que eu entendi? Antes de nós, vieram outros pregadores que eram muito usados por Deus. Eu estava até falando na época com um pastor que depois se tornou líder internacional. Eu falei assim: irmão, você entende isso? Não entenda? Eu já entendi, Deus me mostrou. A pessoa veio cheia de demônio, nós expulsamos o demônio dela, ela ficou liberta, mas lá onde ela frequentava, continua fazendo mal, que era um lugar especial. O que nós temos que fazer? Quando a gente pegar um endemoniado, aquele endemoniado verdadeiro, tem muita carne misturada, a gente fala carmônio, carne e demônio junto. Mas tem demônio não, que ele abre o olho e te enfrenta sério, coisa batalha mesmo. Se você não estiver com Deus, você vai tremer na hora. Eu falei assim: eu já sei. Quando nós estivermos com uma pessoa endemoniada, legitimamente endemoniada, completamente endemoniada, aí nós sentimos no coração, nós vamos mandar o guia lá de onde ele frequentava vir aqui. E nós vamos proibir de existir lá. Eu vou gastar um tempinho para lhe contar um caso. Nova Iguaçu, eu estava libertando uma moça. Isso foi em 75, 76, num clube. O nome, eu não vou dar o nome dela, vamos dizer que é Maria, é chato falar o nome e tal. Moça bonita e tal, mas quando ela manifestou-se, parecia de madeira. Foi do final da reunião ali, que eu estava orando por ela, o pessoal já estava saindo. Aí eu disse: pessoal, olha uma coisa, que eu pegava atrás da nuca dela e levantava. E fazia assim, ela não movia essa parte.
Hoje vocês vão aprender uma coisa. Eu falei para eles: o demônio, amolece o joelho dessa menina aí. Ela vai sentar na cadeira. Põe a cadeira, ela amoleceu e sentou. Senão ficava chata a pessoa deitar lá, você fazendo isso. Negócio sério. Aí, você está há quanto tempo, não sei lá mais o que. Então ele falou que tinha feito o trabalho, foi lá em Recife. E ela era de lá, por isso ele estava oprimindo ela. E eu peguei e falei assim: você vai ficar quietinho aqui, que eu vou mandar o guia-chefe lá do terreiro, vem aqui agora. O demônio, vem aqui. Aí veio. Era 7 flechas. Ele era meio gago para falar. Qual o seu nome? Mas você já está acostumado com esses 7 flechas e tal. E vocês estão fazendo isso. Você é o chefe lá? Sou. Foi, pois bem, eu vou te amarrar agora. E você vai me dar o endereço lá onde é o local. E não sei. Vou falar mais sério assim. Eu falei assim: então vou te dar 30 segundos. Ó, pessoal, ele vai ser, vá para Recife. Daqui 10 segundos, já está lá. Está procurando endereço. 10 segundos ele voltou. Qual endereço? Rua Sol 34. Muito bem. Aí eu amarrei, fiz a libertação e tudo. Aí em 79 eu estava em Recife, pregando, ajudando um pastor amigo lá. Eu já vinha para o Rio. Depois de uns 4 dias com ele. Preguei em várias partes lá da grande Recife. Aí quando eu estava engraxando o sapato, o avião saía às 3 horas da tarde. Aí eu falei com o pastor: pastor, eu vou te contar um caso para o senhor. Contei o caso. Vamos lá conhecer isso. E os outros engraxates, o meu e o dele, ouvindo. Eu falei: amigo, você conhece a Casa Amarela? Conheço, eu moro lá. Aí eu falei assim: onde é a Rua Sol lá? Lá não tem essa rua. Tem, amigo. Não tem. Eu moro lá, senhor. O outro: como é que não tem, rapaz? É a antiga Rua 4, lá no Alto Mandu. Eu falei assim: tá bom, obrigado. Aí terminamos, peguei um táxi, fui lá. E cheguei, era tudo assim, era 1572, tudo numa esquisito. E tinha uma rapaziada em pé. Ela falou: amigos, eu estou procurando aqui o número 34 da casa da Dona Maria Madalena. Vocês conhecem? É aquela ali, ó. E não tinha, essa não tinha número. Aí eu fui lá, bati, uma moça atendeu: a senhora é a Dona Maria Madalena? Não, eu aluguei a casa dela. Ela tinha aqui um trabalho de feitiçaria. E de um tempo para trás, que não estava agradando mais disso, não. Não sabe por quê que ele ia parar com isso. Eu falei: não, conta para ela. Contei todo o caso. Eu queria até onde ela está, mas não dá, que eu vou perder o avião. Eu tenho que ir para o aeroporto agora. Então, conta para ela que eu vim aqui para dar uma bênção para ela. Que ela conta essa história para qualquer pastor, que o pastor que ela contar vai dar uma bênção para ela e a vida dela vai mudar para melhor. Você vê como é que Deus faz. Eu chateado, porque Deus, o que o Rio tem com isso? Mas Deus estava ali revelando algo. E foram inúmeros locais que nós fechamos também, e fechamos, e continuamos fechando. Quando manifesta, os legítimos, aqueles que são representantes sérios meu, mandamos embora e a coisa é feita. Como hoje vou mandar qualquer mal que está na sua vida embora. Pode ter sido feito em qualquer lugar, cemitério, e qualquer lugar aí, beirado do mar, na Mata Virgem. O nosso Deus é maior para libertar, em nome de Jesus. Nós vamos ver agora a novela da vida real, que é importante esse caso. Põe para nós, maestro. Eu tinha aqui, do lado do meu joelho, uma bola, que os médicos diziam que era pata de ganso. Mas doía aquilo que eu não aguentava a dor, que não podia caminhar. Muito serviço ela não podia fazer. Era um sacrifício medonho. Andava de arrasto. Eu sempre ia no médico, e o médico dava remédio, trocava de remédio. E nada adiantava, cada vez pior. Eu liguei a televisão, nós vimos que tardia o missionário Eri Soares ia estar ali no Jardim Paulista. Quando soubemos que o missionário Eri Soares vinha no Paulista, e ela me disse: vamos lá. E eu disse: eu vejo tanta gente sair curado de lá, por que Deus não vai me curar? Eu tenho certeza que Ele vai me curar, sim. E daí nós fomos lá. Ela foi buscar a cura dela aquele dia. Ela não teve dúvida. Esse dia foi 10 de fevereiro de 2022. O missionário pregou a palavra, orou por quem tinha dificuldades de locomoção e, em seguida, pediu para o povo marchar pela fé. E a Doralina apareceu ali, marchando.
Na marcha também eu vi que eu estava melhorando muito. Eu já estava podendo mover bem com a perna. Eu fui marchando bem. Eu estava acompanhando tudo. Eu vi tudo. E foi muito forte aquele momento. Daí eu fui lá na frente. Daí o missionário me entrevistou. O que a senhora sofria? Olha, uma dor na perna aqui, que começava aqui e travava até aqui em cima. Há quanto tempo vem isso? Ih, já faz tempo essas dores na perna. Quanto tempo? Faz uns 15 anos. 15 anos. E a senhora puxava para andar a perna? Puxava um pouco. Então imita como é que a senhora estava andando puxando a perna. Assim, e doendo. Doendo. Sumiu a dor? E doendo. Glória a Deus. Então mexe com a perna agora assim. Agora anda normal. Acabou, pessoal. Olha que coisa bonita. Eu voltei feliz da vida. E daquele momento em diante, nunca mais me doeu minha perna. Ela chegou ruim e saiu sangue lá aquele dia. E ela trouxe a felicidade, a cura, que está bem até hoje e vai ficar para sempre. No nome do Senhor Jesus. Hoje eu tenho 86 anos, posso caminhar bem. Eu posso ficar de pé e pôr minhas mãos lá embaixo. Abaixo e levanto. E me ajoelho assim e levanto sem me agarrar em nada. Não tenho mais aquela dor como eu tinha, que saía da coluna, vinha para a perna. Ela sai por aí, caminhar, tá que nem uma moça aí do meu lado. Eu fico cheio de orgulho porque, através do missionário, foi Deus que veio aquele momento ali e curou ela. Porque se não fosse ele, nós não tínhamos recebido esse grande milagre. Se não fosse Jesus, eu estava numa cadeira de roda, tenho certeza. Porque eu não podia mais caminhar. Só tenho que agradecer nosso Deus poderoso, maravilhoso. Irmãos, não sei se vocês observaram, na hora que eles puseram a luz em cima dela, ela andando, essa perna dela aqui esquerda estava assim, ó. Não sei se observaram. Depois a gente podia ter feito porque ela não soube mostrar como é que você andava, só fez assim. Ela estava como se fosse artrose, assim, bem... Normalmente a artrose que faz a pessoa andar desse jeito. E Jesus curou ela na hora. Ele está aqui, pessoal. Ele pode fazer qualquer coisa. Daqui a pouquinho nós vamos orar. Eu e o pastor Jaime, você vai ser abençoado. Hoje é seu dia. Deus não lhe trouxe aqui para passear. Ele traz aqui para você aprender e passar a ser um vencedor em nome de Cristo. Vamos agora falar dos patrocinadores. Eu não forço ninguém a ser patrocinador, porque eu vou fazer agora 47 anos em novembro que eu estou na televisão. Desde o início eu disse, Senhor, se o Senhor não chamar a pessoa, eu não vou ter patrocinador, e o programa sai do ar. Esses dias agora, de início de mês, é difícil, mas nós vamos conseguir, em nome de Cristo, todo mês a gente consegue. Se Deus está chamando você, você sabe até a quantia, eu não sei, então não está chamando. Deus não é Deus de confusão. Quando Ele fala, é claro. Ele não ia dizer para você, vai para a Ásia, para um país. Mas Deus, onde é que eu vou? É a China? É o Japão? É a Coreia? É esse? Não, Ele fala, eu quero que você se prepare para ir para o Japão. E não é nada em cima da hora não, porque Deus não trabalha atrasado nem adiantado. Trabalha no ponto. Você vai aprender o idioma, vai aprender como é que trata lá, para quando você chegar, poder se virar e não chegar lá e ficar pedindo caridade a alguma pessoa para poder lhe ajudar. E, tudo na vida tem dignidade, a obra dele também tem dignidade. Se você sente de ser patrocinador, eu vou pedir aos irmãos para levar esses 2 papéis para você. O primeiro aqui tem a minha oração aqui, ao excelso Deus, e você vai escrever aqui o seu pedido de oração da aliança, porque quando ele chama a pessoa, você está fazendo uma aliança com ele. E aqui você preenche os seus dados e aqui você coloca a mesma oração aqui, o mesmo pedido. Volta essa aqui para mim e essa aqui fica com você. De vez em quando você olha para ver o que você está orando. E aqui tem os bancos credenciados para você depositar. Como a gente não cobra nada de ninguém por nada, então temos que pedir para a pessoa, sentindo de Deus, ajudar. E Deus é poderoso para convencer uma pessoa, falar com ela e dar a bênção. Uma vez nós íamos comprar
um local lá aqui no Peru, que era a nossa igreja, e as construtoras oferecendo dinheiro à vontade, porque queriam, porque ali podia fazer um grande edifício. Orei a Deus e teve uma pessoa que sentiu, essa pessoa sozinha comprou e deu para a igreja da graça. Quer dizer, você vê como é que Deus faz. Então a gente vai falando e Deus vai operando em nome de Cristo. Maestro, vamos à primeira pergunta? Missionário, quais festas culturais Deus não me permite participar? Olha, Deus não anda dizendo, faz nessa festa, nessa outra não. Você que vai decidir. Eu não gosto de nenhuma dessas festas, porque chega lá, o ambiente não é propício para nós. Nós temos as festas da igreja, que a gente louva a Deus, adora a Deus, é cheio do Espírito Santo. Aí você pode vir e vai participar da mocidade, vai participar daqui e dali, e Deus vai fazer você uma pessoa abençoada. Segunda pergunta. Missionária, como enfrentar o luto? Luto a gente não enfrenta, a gente tem que avisar todo mundo, aos filhos, que um dia a gente parte. Quer dizer, a gente vai ficando madurinho, uns ficam bem madurinhos, outros vão um pouquinho mais antes. Sentimos a perda, mas se a pessoa é salva, nós vamos encontrar ela. É só um tempo que nós vamos ficar distante. Lá no céu nós vamos nos encontrar todos lá. Agora vamos abrir o coração. Missionário, recentemente descobri que estou com labirintite e isso tem me feito sofrer bastante. Sinto zumbidos o tempo todo e aquela tontura chata que me deixa insegura até de ficar sozinha. Às vezes tenho medo de desmaiar do nada. Como posso me aproximar mais de Deus para vencer esse sofrimento? Aproximar de Deus é você ler a Bíblia, vir para a igreja, se envolver com o povo de Deus. E Eclesiastes diz que o sábio sabe o tempo e o modo. Você vai sentir o dia, hoje é meu dia. E vou orar desse jeito. Você ora e Deus opera em nome de Jesus. Vamos orar agora. Pai, estamos chegando diante de Ti agora para tomar posse da bênção. Meu Deus, essa reunião está especial, está preparada para o Senhor operar nessa vida. E essa pessoa está orando agora e vai orar como nunca orou. Porque o sábio sabe o tempo e o modo. E, ó Deus, quem falou isso é o Teu Espírito. E nós queremos, ó Deus, tomar posse dessa bênção. Eu agora, junto com o pastor Jaime, nós unimos a nossa fé em favor de todo o povo que está aqui na igreja ou que está em qualquer lugar do mundo agora orando conosco. E nós paralisamos agora essa força maligna que foi paga num trabalho de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra. Em qualquer lugar, ó Deus, não tem força maior do que a força do Teu Espírito. Oh meu Deus, manda o Teu poder agora para desmanchar todo esse trabalho e aqui agora para curar essa pessoa, ou em casa, onde ela estiver agora, em qualquer país. Nós amarramos todo o mal, exigimos a saída do mal e ordenamos: você vai embora agora, não pode ficar, vai soltar essa pessoa, caroço, vai embora cegueira, surdez, paralisia, vai saindo todo o mal agora, é uma ordem. Chega comigo agora, diga em nome de Jesus. Outra vez, em nome de Jesus. É agora, hein? Em nome de Jesus, sai todo mal. Na autoridade deste nome, no poder que há neste nome, levantamos a nossa voz dizendo: sai, vai embora. É o nódulo, é o cisto, é o quisto, é o mioma, ou é o sangramento que pare agora. Nós determinamos em nome de Jesus. Vem nessa fé, você tem autoridade, você tem o nome de Jesus. Esse nome é sobre todos os nomes. É nesse nome que você obtém vitória, é neste nome que você tem o sucesso. É nesse nome que você determina agora e exija que o mal saia. Não pode ficar esse embaçamento nas vistas, essa escuridão nas vistas, esse embaralhamento, parece que você está perdendo a visão. Manda embora agora essa ardência, esse temor que está aí nos olhos, pode sair em nome de Jesus. Parece que os teus olhos estão cheios de areias. O mal sai daí agora. Vai saindo a alergia que essa pessoa tem quando vem o tempo frio, ela fica esperrando direto, ela fica com a garganta arranhando. Vamos embora, vai embora a alergia, sai daí agora em a rinite, sai agora a bronquite, a asma, saia do meu corpo em nome de Jesus.